Rafael, bom dia. Bom dia, Júlio, tudo bem? Tranquilo, um prazer te ter aqui. Obrigado, Obrigado, igualmente. obrigado por ter aceitado, obrigado pela participação, né? E o nosso papo hoje vai se nortear aí pelo lado de relações internacionais, que eu confesso que é uma, uma área que eu mesmo tenho curiosidade, que eu mesmo não conheço muita coisa e tenho interesse de conhecer também. Então, pode falar um pouco sobre a tua formação, tá? E aí não precisa ser só na relações internacionais, pode falar realmente da tua formação toda, justamente para a gente mostrar essa ideia para os alunos de que não precisa ficar só numa coisa só, a gente pode começar e depois mudar de ideia, né? Então pode falar de Não, tudo. total. Vamos lá. Eu comecei ali na minha saga para caminhar para as relações internacionais. Começou ali no ensino médio, eu já vi que eu gostava muito do tema. Eu me interessava muito pela parte de história mundial, obviamente, Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Que eu acho que todo ser humano tem que se interessar pelo aquele tema, né? Porque, né? Marcou a história. É, E sempre me interessei muito pelas temáticas que lidavam com culturas diferentes, né? Não foi uma decisão acertada desde o início, como eu estava falando mais cedo aqui contigo. Minha primeira decisão no terceiro ano foi por engenharia ambiental, né? Eu, eu sempre fui mais chegado para a área de história, sempre foi uma matéria que eu gostava mais, história e geografia, do que as áreas de exatas, mas por uma questão de achar que engenheiro ganha melhor, engenheiro tem empregabilidade melhor, eu fui para essa área de engenharia ambiental. Não pesquisei a área e quando fui realmente entender o que era grade, o que eu ia estudar, eu achei que eu ia sofrer minha vida inteira fazendo aquilo ali. E aí fui para algo que eu gostei. Como que eu decidi que eu gostaria de relações internacionais? Eu estava pesquisando, na verdade, na época minha prima começou a fazer biomedicina na IBMR. Eu fui com ela quando ela foi se matricular. Aí eu foi quando eu conheci a faculdade e vi, né, o curso e fiquei, ué, o que é isso, né? Fui pesquisar mais um pouco sobre o curso e no site da faculdade eu fui olhar a grade. Quando eu olhei a grade, que eu vi as disciplinas que eu ia estudar, e gente, sugestão número um, façam isso, tá? Com todo o curso e com as instituições que vocês querem fazer. Quando eu olhei a grade, eu olhei assim e pensei, cara, eu vou ser uma pessoa muito melhor se eu souber falar um pouquinho sobre cada coisa dessa. Não foi olhando com o que eu vou trabalhar, não foi nada disso. Foi uma questão pessoal que eu falei assim, cara, eu vou ser um ser humano melhor se eu entender essas coisas. Foi meu primeiro ponto. E daí fui pesquisando um pouco mais o que esse profissional faz, como que eu consigo trabalhar com isso, e comecei a estudar na faculdade. Quando você começa na faculdade, tem muita gente que se frustra com o curso, tem muita gente que descobre que não tem nada a ver com o que estava pensando. Eu fui o caminho inverso, tá? Que se você tiver falta de foco é ruim. Por quê? Cada semestre eu me apaixonava por uma área nova, né? Cada semestre eu me apaixonava por uma área nova e eu ficava assim, pô, beleza, mas eu não posso trabalhar com economia, com análise política comparada, comércio exterior, tudo ao mesmo tempo. Eu tenho que escolher uma coisa só, porque senão, né, você acaba que não se aprofunda em nada. É, Comecei na faculdade estagiando já em comércio exterior, né? Trabalhava numa empresa que ela importava material da China, que passava pelos Estados Unidos para vender aqui no Brasil para Petrobras, Marinha, as terceirizadas da Petrobras e dessas empresas, né? Eram Sonares, esse tipo de coisa. Foi uma experiência muito, cara, muito distinta da minha vida, porque às vezes eu estava falando com um fornecedor e o cara estava na Bélgica. Aí foi a hora que eu comecei a entender, né, que de fato a internet te conecta com pessoas de todo quanto é lugares, né, não só com seus amigos tão distantes aqui. E aí, na faculdade, eu comecei a entender melhor já o que que esse profissional, que é o internacionalista, né, que é o nome que se dá para quem é formado na área, faz. O que que esse profissional faz? Ele negocia, ponto, tá? Ele negocia em distintos níveis, mas o fato ele é uma pessoa que faz negociação. Ele pode ser o diplomata brasileiro que está negociando com qualquer país aí, pode ser com a França, é, só que ele representa o Brasil, então ele negocia em nome do Brasil. Ele é quem lida com as barreiras culturais e linguísticas, né? Porque culturais também, tá, gente? Cultural é importante. Por exemplo, eu tenho um exemplo. Eu, quando estava nessa empresa de comércio exterior,
eu estava lidando com um cliente que ele era francês, mas assim, do interior da França, né? Ele falava inglês, eu sabia que ele falava inglês, mas eu tive que aprender o básico do francês, porque se eu começasse qualquer conversa com ele em inglês, ele desligava. Eu tinha que começar ela inicialmente no francês, tá? Aí eu começava no francês, ali no basic do francês que eu tive que estudar, só para lidar com esse cliente. E aí ele notava que eu estava tentando falar em francês, só que meu francês era muito ruim, então ele preferia migrar para o inglês. Só que se eu começasse com o inglês, ele não me atendia. Então, uma questão pessoal dele, ou até mesmo cultural, né, de orgulho nacional, eu Tem tinha essa que França e Inglaterra, tem essa questão, né? eu tinha que começar no idioma dele, tá? Eu poderia ser uma pessoa formada em administração que fala inglês e estava tentando lidar com um cliente, trabalhava na área comercial? Poderia ser. Só que possivelmente eu não teria noção dessas questões culturais. Então a cultura é extremamente importante. Eu vou citar um case aqui. Eu tenho um professor meu que ele me deu aula na pós-graduação de gestão estratégica de negócios, que ele era do setor de projetos da, acho que da Odebrecht. Eles tinham uma obra que eles faziam em Moçambique, né? E pra vocês terem noção, gente, o Brasil, as empresas grandes do Brasil são tão importantes em países emergentes, principalmente África, né? Que quando ele chegava, o ministro de desenvolvimento que recebia, né, a delegação ali da Odebrecht que estava chegando, recebia eles no aeroporto, coisa e tal. O brasileiro, o latino, normalmente, ele é um povo muito caloroso, né? Muito próximo, né? E isso, às vezes, é um problema. E ele, carioca, né? Aquele hábito de falar com a pessoa e dois beijos no rosto, né? Aí foi falar com a secretária e, né, né, agiu normalmente. O ministro entendeu que ele estava achando que ela era garota de programa, né? Porque lá eles não têm isso. Mas, ao mesmo tempo, lá no Moçambique, ele ficava falando, segurando a mão do meu professor e olhando nos olhos do meu professor. A mesma pessoa que parte do ponto que dois beijos nos rostos e você está entendendo como que é a garota de programa. Então, e pra gente pode ser meio, sei lá, bizarro o cara falar com você segurando tua mão e olhando nos seus olhos, né? É diferente. Só que quando você faz relações internacionais, o meu professor era da área de administração. Se ele fosse um internacionalista, possivelmente ele teria pesquisado antes de ir quais são os aspectos culturais daquele povo, para que ele não gere um estranhamento, tá? Porque às vezes isso pode no caso dele foi muito sutil, né? Mas a pessoa poderia entender, imagina que fosse a mulher do ministro, né? Poderia entender como uma falta de respeito. E isso, consecutivamente, vai impactar em toda a relação ali, tá? Sim. Isso, no caso, eu já citei aqui o exemplo de um diplomata, e agora eu citei o exemplo do meu professor que representava uma empresa, tá? Às vezes tem o caso de você ser o intermediário, que você está negociando para um cliente, que o cliente te contrata para lidar com outro cliente, ou com um fornecedor normalmente, que você que faz essa intermediação. Então, normalmente, o internacionalista, ele negocia. Só que relações internacionais acompanham a história, gente, isso é um fato, né? Começou ali na Primeira Guerra Mundial, onde eram estados falando sobre guerra. Ponto. Relações internacionais era isso. Tá? Por quê? Porque morreu muita gente na Primeira Guerra Mundial, por isso ela tem esse nome, né? Marcou, né? A Europa sempre teve guerra, mas aquela foi a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque para um país que vivia em guerra, aquilo já foi um absurdo. Né? Foi uma mudança de paradigma, né? Foram muitos atores que entraram ali e teve muita perda de vidas humanas ali. Então, foi criado para quê? Entender por que isso aconteceu e como a gente consegue evitar que isso aconteça, né? Foi para isso que foi criada a disciplina. Só que, com o passar do tempo, as relações começam a mudar, né? Até então, só falava de Estado com Estado, depois começa o indivíduo ter voz, você tem sim o dever de, às vezes, intervir na soberania ali do Estado, por exemplo. Isso começou a ser discutido muito sério quando começaram os casos na África de genocídio, né? Que até então, no teor das relações internacionais, você não pode interferir dentro do Estado. O Estado tem a sua soberania. Só que começaram a olhar e falaram assim, cara, tá morrendo muita gente. Se a gente não intervir, vai morrer muito mais gente, né? Então começa a mudar, tá? E o que que isso acontece hoje em dia que você vê? Você vê hoje questões de direitos humanos são debatidas, questões de gênero, de igualdade de gênero são debatidas. Gente, 60 anos atrás era diferente.
né? Na minha época, como estudante, era diferente. Eu, como no terceiro ano, eu falo muito isso às vezes quando eu tô falando com o pessoal, você não tinha essa noção de gênero tão forte. Você perguntasse para mim, Rafael, você conhece alguma feminista na tua sala? Eu ia falar que não sabia nem o que era feminismo na época. Hoje em dia você já tem alunas que já são feministas. Você já tem alunos que têm noção do que é o feminismo. Isso é extremamente rico da geração de vocês. Isso é um debate que, obviamente, veio das relações internacionais, tá? Porque quando você começa a debater feminismo, por exemplo, ou questões de gênero, de igualdade, você tem que entender que tem um aspecto cultural muito forte. Por exemplo, o feminismo aqui no Brasil é totalmente diferente do feminismo no Oriente Médio, onde a mulher tem uma voz muito menor. Tem uma Lala para mostrar essa diferença, né? Total, gente, que isso, a mulher, ela só queria estudar, né, e não podia, né, vocês terem uma noção, às vezes assusta a gente, só que aí vocês têm que colocar numa questão que é muito difícil, é que a gente não tem o direito de julgar, tá? Você é um internacionalista e é muito legal, a gente faz uma experiência muito legal, que eu não sei se algum aluno aqui, se algum aluno já fez, pode falar lá nos comentários, a gente pega essa ideia. Simulação da ONU, se alguém aqui já participou. Vou explicar o que que é, para quem não conhece. Você não necessariamente tem que ser da área de relações internacionais para fazer, tá? Você vai falar sobre uma temática, num conselho que seja, onde você representa um Estado, tá? Por exemplo, eu já representei o Egito numa questão extremamente pesada, que é a questão da circuncisão feminina. O que que é isso? A mulher no Egito, 97% da população, tem seus órgãos relacionados ao prazer feminino circuncisados, esterilizados, literalmente arrancados, tá? Mulher literalmente só serve para procriação. Por quê? Isso é associado, se a mulher sente prazer, a prostituição, esse tipo de coisa, e a mulher perde o valor na sociedade. Eu tenho que falar circuncisão por quê? Porque eu sou o Egito. E o Egito faz essa prática, fazia essa prática, mudou. Se eu falo mutilação genital feminina, eu não posso representar o Egito porque eu estou falando que é tortura. Né, eu, obviamente, como egípcio, não iria falar. Só que a população feminina entende isso como uma prática normal e não quer que essa prática seja perdida. Eu não posso virar e falar assim, isso é absurdo. Quer dizer, eu até posso virar, porque eu sou carioca, moro no Rio de Janeiro, e não, obviamente, não compacto com isso, eu acho absurdo. Só que é a cultura deles. Então, o internacionalista ele tem que entender que as pessoas são diferentes, não todo mundo pensa igual e você tem minimamente que respeitar isso, né? Você impor nunca leva a lugar nenhum, tá? É bem Principalmente. legal você falar isso, porque muita gente não consegue entender, né? Quando, por exemplo, acontece alguma coisa pontual em algum país, e aí eu já ouvi muito até aluno me perguntando isso. Tipo, um massacre, um atentado à bomba num país X. Aí um aluno chega para mim e fala: por que que nenhum país de fora se mete para fazer alguma coisa? Eu falei: cara, olha só, se o cara se meter, o negócio que é uma confusão pontual vai se tornar um bagulho mundial. Não Sim, pode. A ONU não pode simplesmente chegar e falar: vou mandar uma tropa para lá e acabou. Não, não é assim. Né? Não, ninguém pode agir como polícia do mundo. Os Estados sim, Unidos já fez isso diversas vezes e já se enrolou diversas vezes, inclusive perdendo guerra, porque tentou fazer coisa, perdeu a guerra, né? E saiu pior do que a entrada. sim. Então é bem legal a gente ter que entender o limite, né? Cada país tem a sua, apesar de de ser um problema, isso aí é algo que tem que ser discutido, não é simplesmente chegar e entrar de A gente bicho e pode vamos pegar um embora, né? case aqui, não sei, galera, se vocês estiverem boiando na maionese, vocês me falam aí, tá? A gente pode pegar um case aqui, a Síria, agora, recentemente. Sim. O que acontece? É bom que você é um professor de história que a gente pode trocar bastante aqui. Existe, né, na ONU o Conselho de Segurança. O que que são isso? São as 5 grandes potências nucleares, né, que elas são os vencedores da Segunda Guerra Mundial, né? Eles têm poder de veto. Geralmente são 15 países que ficam, 10 são convidados e 5 permanentes, que são os únicos que podem vetar. Como que a gente chama isso nas relações internacionais? O veto deles é a ideia do disjuntor na sua casa. Vai entrar em curto, ele apaga. O veto é exatamente essa ideia. Por exemplo, na Síria estava acontecendo um caos, né?
não posso dizer que usou armas químicas contra a população, porque isso é investigado, nunca se provou efetivamente. A gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, tá? Eu, Rafael, falaria que usou, mas se eu estou na posição de um diplomata, eu falaria que isso tem que ser investigado. Para perseguir minoria da população ali, o Assad usou o gás sarin e dizimou uma população inteira de uma cidade. Isso, obviamente, chama a atenção da comunidade internacional. Tipo, cara, absurdo, o cara tá matando a população, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí os Estados Unidos, obviamente, falam, vamos intervir. Só que os Estados Unidos têm um histórico de intervir e, às vezes, a intervenção ela não pode ser entendida como para auxiliar, você não pode derrubar governo e tudo mais. Só que os Estados Unidos já fez isso. Foi legitimado pelo Conselho de Segurança da ONU, isso é importante a gente entender, quando o Conselho de Segurança da ONU vota e fala vai ter uma missão, isso é legítimo para todo mundo, tem que ter, só que essas pessoas têm regras para fazer, né? Aí ele interviu, só que ele derrubou o governo, ele entendeu que para o melhor da população no caso da intervenção anterior, ele derrubou o governo e botou um governo favorável a ele. Só que com isso, China e Rússia, né, não ficaram nada satisfeitas. E no caso da Síria, existe uma relação muito forte com a Rússia. E a China tem relações comerciais ali. Então, a intervenção nunca aconteceu porque esses países vetavam, né? E, Rafael, mas você está dizendo que o interesse de dois países ou de um país é maior do que aquele conflito, do que aquelas mortes? Sim, porque se esse país tiver os interesses feridos, ele pode levar a um escalamento militar que vai matar muita gente, né? Então, isso é importante entender, porque, às vezes, no Conselho de Segurança é mais difícil, porque você tem interesses militares ali, então dificilmente algo é resolvido ali, a não ser que seja algo muito sério, do tipo o caso do ISIS no Oriente Médio, que todo mundo falou, beleza, a gente tem que combater esse cara, mas você tinha discussões de quem que é o terrorista e quem que não é, né? Porque os interesses desses países são acima. Então vocês têm que entender que nas relações internacionais, o interesse do país em si está acima das vidas, isso é um fato, tá? Eles fazem discussão, mas eu tenho um interesse que tem que ser atingido. Se esse interesse não é atingido, isso aqui não vai passar, ou isso aqui para mim tem que ser alcançado, e eles vão buscar esse tipo de coisa, tá? Só que geralmente a imposição, principalmente quando a gente está falando de aspectos culturais, tipo, inaceitável, como assim? A mulher no Oriente Médio tem que andar toda vestida de burca, não sei o quê. A resposta dessas próprias mulheres é, cara, a mulher na tua sociedade se maquia inteira. Até onde isso não é uma outra espécie de burca? Então, por que você quer impor o seu modo de vida no meu? Quando você fala de imposição nessas questões, elas nunca levam a lugar nenhum no debate, porque os aspectos culturais sempre vão travar. Então, você tem que fazer o quê? Maximizar os ganhos e diminuir suas perdas. Beleza, eu sei que esse aspecto aqui é uma barreira, eu vou simplesmente mudar a minha discussão. O Brasil, geralmente, né, ele tem um posicionamento de política externa muito bom nesses quesitos, de respeito, né? Tem a mutilação genital feminina, né? Eu sou Brasil, não tenho que falar com cuidado sobre isso, mas no aspecto cultural deles, o que eu posso fazer? Eu posso não banalizar, não demonizar o ato. Eu posso... Porque se você demoniza, você torna ilegal, você torna algo que já é extremamente difícil de acontecer e risco para a vida da mulher mais arriscado, porque às vezes é feito com navalha, às vezes é feito com caco de garrafa. Então o máximo que a gente tem que fazer é, beleza, já que eu não consigo mudar essa cultura, e para eles é extremamente importante, vamos dar condições de ser feito no hospital, né? É essa conversa que esse profissional tem que levar, tá? Porque senão você não consegue resolver o problema e você só acaba causando mais problema. Piorando. Então é extremamente rico, tá, gente? É um curso que você vai falar sobre E aí tudo. era isso que eu ia perguntar, porque você falou da relação internacional, mas você também tem pós em gestão estratégica. E Sim. qual o caminho para isso? Assim? Então, vamos lá. Isso aqui foi. Complementa, obviamente, as relações internacionais, né? Cara, isso é uma questão de ponto de vista, tá? Não é uma regra, tá? Mas eu segui muito essa vertente de um coordenador que eu tive, que foi meu orientador, que a explicação dele é, primeiro, né? Se você for olhar
a questão de mercado de trabalho, você abre mais o leque, porque gestão, você está dentro da área de administração, você pode atuar em outras possibilidades, você pode atingir outras possibilidades. Mas, em tese, se eu estou falando de uma organização internacional, uma ONG, tudo isso são organizações distintas, onde você ter o conhecimento de gestão pode te facilitar alguns entendimentos. Né? Então, foi mais no quesito de, tipo assim, imagina que eu estou trabalhando aqui numa ONG e eu sou internacionalista. Eu tenho muito conhecimento de história internacional, economia e outros fatores, mas dentro da área de gestão, o meu conhecimento ele é muito raso. Então, a ideia é aprofundar esse conhecimento dentro da área de gestão para tentar maximizar ali o meu conhecimento como um todo. Tá? Não é uma regra, não é necessário ser seguido, tá? Mas, por exemplo, se você é um cara que está olhando para uma área da diplomacia específica, que é a diplomacia corporativa, que é você representar uma empresa, o teu conhecimento sobre gestão pode ser muito válido, tá? Porque além de você ser o cara que negocia pelo nome da empresa, você entende sobre parte de gestão muito bem para entender como que a outra empresa se porta, se é uma negociação válida, como você pode melhorar a sua organização visando um objetivo maior. Então foi mais nessa linhagem aí do que algo do tipo, tem que fazer, tá? Mas não é uma regra, tá? Digamos que fui eu tentando desbravar novos mares aí para abrir meu leque de conhecimento, na verdade. Com certeza abriu. Agora, uma parada. Relações internacionais. Você se forma, beleza. Você pode ser diplomata, você pode ter esse diálogo com o mundo externo. Mas, assim, que outras formas de trabalho são possíveis só com esse negócio, além dessa questão de você ser diplomata? Vamos Qual lá. outras opções você tem? A gente tem uma facilidade muito grande. A gente, eu digo aqui, o Rio de Janeiro, mas quem está do lado de São Paulo também, o Sudeste ele é muito favorecido nesse aspecto, tá? Rio de Janeiro, você tem milhões, tá, forma de falar, talvez não seja milhões, mas você tem muitas empresas no setor de comércio exterior. O que é isso? Importação, exportação, parte de trading é muito forte aqui, onde você trabalha fazendo venda ou trazer produtos de fora do Brasil para clientes aqui. É uma área muito forte, por quê? Por causa da Petrobras aqui, então ela puxava muito esse teor. Você pode entrar em qualquer empresa que tenha qualquer olhar para fora, tá? Ou seja, eu tive na faculdade contabilidade internacional, tá? Eu tive conhecimento de finanças internacionais, então você pode, qualquer banco tem uma empregabilidade específica para o internacionalista. Casa de câmbio, geralmente você consegue operar também, por lidar muito, muito bem com o público estrangeiro, entender a questão de moeda muito bem. Aqui sobre São Paulo, esse aspecto eu não sei, tá? Mas aqui no Rio você tem muita gente, muita ONG, tá? Que são o que a gente chama de terceiro setor. Gente, a experiência de trabalhar remunerado, tá, gente? Tô falando só voluntário, não. Mas se você, sei lá, tá na fase aí, não tô conseguindo nada, super rico a experiência do voluntário, tá? Porque te desenvolve como profissional. Mas você tem muitas ONGs aqui que empregam um internacionalista, ONG que lida com um cara que é imigrante, ONG que lida com questão de direitos humanos, ONG que lida com questão de habitação. Você tem bastante. E além disso, você tem a própria ONU, tá? A gente não é muito falado, parece que é só um lugar onde os representantes de países se reúnem, mas na verdade a ONU contrata pessoas, né? Contrata pessoas para fazer geralmente aqueles painéis de especialistas que você é contratado pela ONU, tá? Você é funcionário da ONU, não é de país nenhum, você é da ONU, onde você vai trabalhar em algumas áreas específicas de acordo com a vaga, né? Se você quiser jogar no Google aí, galera, ONU Jobs, tá lá. Contrata jovens principalmente, porque elas querem justamente essa ideia de inovação. Geração que quer mudar o mundo. Isso é muito nosso. A minha geração teve, a do professor Júlio tem, mas a de vocês é muito mais engajada nisso. Vocês têm que ter um propósito, né? Então, eles buscam isso. Então, dica aí, olha aí, conhece um pouco mais sobre a ONU, porque ela contrata, assim, e aí dos mais variados níveis. Você pode ser
aluno que está se formando ou que se formou, pode ser que o cargo, eles estão procurando alguém que tem uma especialização, que é uma pós ou um mestrado, vai dos mais variados níveis e dos mais variados temas. Então, isso é uma... Deu uma travada aí. AIA. Eu não... Gente, eu esqueci onde fica agora. Eu esqueci Deu onde fica. deu uma leve travada, cara. Tua imagem sumiu e teu som sumiu. Repete a última frase aí que não deu pra ouvir Eu direito. tenho um colega que estudou comigo, que ele foi para... fez um curso na área de Direito Internacional e ele estagiou em Haia, assim. Haia, para quem não sabe, é onde fica a corte que julga os crimes contra a humanidade. Então, é onde fica o braço da ONU de direitos internacionais. Vários Então, nazistas foram julgados no Tribunal de Haia. sim, então, assim, é uma experiência riquíssima. E eu conheço um cara que foi, né? Então, assim, não é tipo, eu ouvi falar, não, eu conheço, tá? São várias possibilidades, tá, gente? E aí uma sugestão, o que vocês têm que ter é um foco. Tipo, eu quero, porque assim, a área tem todas, né? Você tem Mas o que eu ia diversas. falar, porque tá me parecendo que relações internacionais te abre um leque tão gigantesco que E isso você ela é entra um na curso. relação e você sai, você tem que escolher depois também o que vai fazer. Sim, isso é real. E assim, gente, isso pune, tá? Punindo tipo do... Você pode gostar de um monte de coisa e ficar perdido. Então, a minha sugestão é, obviamente, durante a faculdade, né? O primeiro passo é que vocês decidirem se vocês querem ou não pelo curso, mas entrou, começa a ver algo que vocês gostem muito de falar, algo que vocês gostem muito de estudar, e começa a focar ali. Porque senão é um curso generalista, você lida com várias áreas, ele é multidisciplinar a beça. Então, a chance de você crescer por se aprofundar é grande, mas a chance de você se perder por querer estudar de tudo também é muito grande. Então, assim, cursos generalistas causam esse problema. Você vai ter que manter um foco no que você quer ali, tá? Mas é uma experiência extremamente rica, assim. Como eu disse, cara, me mudou como ser humano, tá? Assim, de nível de se ter muito mais empatia, se colocar no lugar do outro, assim, uma evolução muito grande. Mas é um leque bem abrangente, tá? Que tem sim, gente, procura constante por profissionais e cada vez mais esse mercado vai evoluindo. Hoje, obviamente, a procura durante a pandemia por especialistas de área que falem sobre temas da área da saúde é grande, tá? Por justamente fazer isso, tá lidando com a pandemia e muitas coisas da pandemia, da resolução do que os países estavam fazendo, vem da história. Foi utilizar o que a gente fez com a gripe espanhola. Foi a mesma coisa. A trajetória foi a mesma. Veio a doença, morreu um monte de gente, a população achou que não era nada e as resoluções foi a mesma coisa. Isolamento social, não manter contato. Então, muitas das resoluções dos problemas que a gente tem hoje são, obviamente, olhados pela história. Como que no passado esse pessoal resolveu esse problema que é similar, né? Obviamente tem coisas que são novas, né, gente? Que tipo, pô, nunca teve. Aí, realmente, essa galera vai trabalhar esmagadoramente para trazer essa solução. Mas, assim, é sim um curso muito abrangente, tá, Júlio? Isso eu não vou nem mentir para você. Você vê diversas áreas, assim, é muito... Para você ter uma ideia, eu tenho um colega que está desde da diplomacia até o cara que... Eu tive um professor que ele trabalhava aqui na Secretaria do Estado do Rio de Janeiro, numa célula de relações internacionais, que a função dele era viajar para o mundo trazendo investimento para o Estado do Rio. Então, é uma diplomacia, mas não é a nível federal. Tem a nível municipal também. E é isso Então, que eu ia perguntar. Existe, possivelmente sim, mas existe alguma ligação direta com política? Digo assim, você se tornar se tem, formar nas relações total. Tem internacionais possível, e sim. aí, de repente, sei lá, algum partido te utilizar para alguma coisa. Isso é extremamente possível. É uma área assim que é muito viável, tá, gente? Porque acontece. É, o que é comum e assim é importante quando a gente trabalha com expectativa. O internacionalista, ele não é o cara que vai ser famosinho, tá?
Tira isso da sua cabeça. Seu nome não vai ser, o cara, não sei o quê. A não ser para pessoas da área que venham a conhecer. Mas normalmente, eu sou formado em relações internacionais, eu posso trabalhar com política? Pode. Você pode ser desde o político que está lá na ponta, ou muito comum, você é o assessor desse político, né? Porque às vezes o político em si é de uma área totalmente diferente, não tem noção nenhuma de alguns aspectos, que o internacionalista está lá para assessorar ele. Isso é comum, ele ser o assessor. O internacionalista trabalha com assessoramento desse político, e aí vai em temas desde questão de desenvolvimento humano e social, que você tem uma noção muito grande, trabalhando, fazendo o curso de RI por lidar com essas questões, questões culturais, questões internacionais também, tá? Tem uma galera que é uma vertente que eu acho muito interessante, que é a vertente que eu estou estruturando para o meu mestrado, que é análise pública, análise política comparada. O que é isso? A UPP, por exemplo, ela foi implementada no Rio de Janeiro, e no início foi muito bem sucedida, mas foi uma comissão do Estado que foi, se não me engano, foi para o Chile, foram um grupo de especialistas em segurança pública com um internacionalista. O que eles foram fazer? Eles foram analisar um projeto que era tipo a UPP lá, que estava dando muito bem em combater os índices de criminalidade, e foi se pensado, eu consigo estruturar isso no meu estado? Como eu consigo estruturar isso no meu estado? Quais fatores políticos eu vou ter como barreira aqui que... Obrigado, Lucas, na Colômbia, isso aí. Quais fatores políticos que eu vou ter aqui que me barram, não me permitem fazer? Se esse projeto, se eu trazer para o meu estado, o que eu vou ter que adaptar? Até que ponto ele é viável? Até que ponto ele não é viável de ser implementado? E foi importado para o estado do Rio. Tá? Obviamente, depois, para questões políticas, corrupção, falta de dinheiro, o que seja, acabou que virou um problema porque você espalhou, né, a criminalidade por todo o estado do Brasil, uma criminalidade que estava centralizada. Mas isso acontece bastante, tá, gente? De irem em outros locais, essa prática aqui dá muito certo. Se eu consigo trazer ela para cá, consigo. Então o que eu preciso para implementar isso? Isso aí é um trabalho de ou um cientista político ou um internacionalista, tá? Que são pessoas que vão estar lá assessorando essa equipe de especialistas, né? O internacionalista não é o especialista em segurança pública, tá? E ele está tornando viável ali naquilo que a gente chama de politicagem internacional, tá? É o cara que, eu preciso falar com esse departamento aqui. Ele é um cara que muito comumente ele vai ter uma dialética muito boa, ele é um cara que ele consegue se comunicar bem em público, ele é um cara que é importante, extremamente importante para a gente a ideia de networking, né, gente? Você conhecer pessoas é importante, porque isso abre portas. Então, ele se comunicar, Rafael, eu sou mega tímido, não posso fazer o curso, aí você está me falando, não, eu estou dizendo que você vai entrar e você vai se formar menos tímido do que você entrou. Isso é um fato que a gente tem que falar, né? Isso é trabalhado. Eu era um cara que eu gaguejava, travava e não falava na frente de ninguém, tá? E hoje aqui, se eu estiver na frente de 80 pessoas falando sobre o meu curso ou algo que eu tenha conhecimento, eu falo, tá? Então, são habilidades que são desenvolvidas durante o teu curso também. Então, e Mas... aí falando do teu curso, você estudou na IBMR, correto? Correto. E aí é uma faculdade um tanto quanto diferente, assim, tipo, não é uma faculdade pública e não é uma faculdade particular também, digamos, tradicional, né? Aquela faculdade... Ah, valeu, Alexandre. Alexandre é meu diretor. Valeu, Perfeito. Alexandre. Então, como foi a tua vida acadêmica, assim? Como foi o desafio do curso? Como é que foi? Você falou dos seus professores que te motivaram, assim, como foi esse período? Cara, vamos lá. Quando você faz relações internacionais, você tem um olhar internacional normalmente muito forte. Foi o que me atraiu quando eu fui pela minha escolha, né? Tem o grupo que é o dono da BMR, que é o grupo Laudes, que é dono de um monte de faculdade. E isso me possibilitava a possibilidade de um intercâmbio mais facilitado para essas instituições. O fator da minha decisão foi esse, a internacionalidade,
né? Se eu quero fazer RI, eu tenho que ter internacionalidade. Durante o curso, eu tinha um relacionamento, sempre tive, e, gente, olha só, a sugestão, qual curso vocês forem fazer, mas é a sugestão mais importante. Cara, seja bem visto pelo teu professor, pelo teu coordenador, por tudo isso, porque às vezes o que você tem de idade, o cara tem de mercado de trabalho, então eles abrem portas. Eu já fiz estágio porque o professor gostava muito de mim como aluno e o amigo dele, que era empresário, tinha uma empresa, uma vaga que cabia ao meu perfil, e o meu professor me indicou. Ninguém te indica porque você é legal, tá? As pessoas te indicam porque o Rafael se comunica bem, o Rafael entrega os trabalhos no prazo, o Rafael faz os trabalhos, ele não é o cara que está com o nome no trabalho, porque sempre tem o cara que está só com o nome no trabalho. Então isso é visto, gente, tá? E o segundo ponto que vocês têm que ter, que aí é uma questão de amadurecimento pessoal, que vocês têm que ter na faculdade, que se alguém tivesse me avisado seria muito mais fácil, o amigo teu na faculdade que está sentado do teu lado, ele é duas coisas. Ele é o teu concorrente de vaga de trabalho e ele é o cara que pode te indicar para uma vaga de trabalho. Tenham isso em mente, tá? Qual a imagem que o meu professor tem de mim, meu coordenador tem de mim e o meu colega tem de mim? Às vezes ele sabe de uma vaga e fala assim, pô, cara, minha empresa está procurando alguém assim. É, aqui o contato da pessoa, manda lá teu currículo, coisa e tal. Mas essas pessoas só te indicam, gente, se você é uma pessoa séria e tem um perfil sério, tá? Se você não é aquele cara, não é aquele cara que na hora da apresentação do trabalho, você é só aquele cara que levanta o cartaz e segura, né? Porque assim, é complicado. Eu tenho um amigo meu que ele indicou uma vez um colega, assim, porque ele era muito amigo e sabia que esse colega dele estava precisando, né, no momento de um trabalho, coisa e tal. Cara, ele foi tão queimado, porque assim, passou os 3 meses, o cara foi desligado, porque a empresa falou assim, não dá. É, E o chefe dele falou assim, putz, sério? Aqui, o cara que você me indicou, ficou queimado, gente. Então, tenho essa ideia. Eu tive, graças a Deus, um bom suporte, assim, do meu coordenador da época ser muito amigo dos alunos, assim. Ele, obviamente, ele notava que a galera estava engajada ali. Eu participei de um monte de projeto durante a faculdade, do tipo, meu coordenador tem que ir pro... Vamos supor, tá levando o curso de RI para o Elite de Madureira para falar sobre o curso ou fazer uma simulação da ONU com os alunos. É, ele precisa de ajuda, ele precisa de alunos, né, do curso para falar sobre, para auxiliar os alunos na atividade. Ele chamava a gente, e eu ia, né? Então, com isso, o coordenador sabia que ele podia contar com a gente fez um monte de projeto durante a faculdade, a gente chegavam alunos novos, a gente fazia atividades com esses alunos, enturmava os alunos, se disponibilizava para esses alunos virem falar com a gente caso tivesse dúvida, que gerava uma interação maior entre o curso, né? Então, com isso, eu tinha muitas portas abertas com ele. Ele sentou várias vezes como, assim, meu guru durante a faculdade, do tipo, Rafael, o que você quer fazer? Né? O que você acha disso aqui? Ele que começou a me direcionar para o mestrado, ele que começou a me indicar áreas que ele achava que tinha a ver comigo, do tipo, não sei, né? Eu vou falar aqui, pode ser super errado o que eu vou falar, mas tipo, você é homem, tá fazendo RI, você obviamente vai querer falar sobre o tema de guerra ou segurança, né? Parece que atrai uma área que cativa a gente, não sei até que ponto o gênero tá influenciando essa questão aí, ou a gente joga muito Call of Duty, esse tipo de coisa, que a gente se interessa por esse tema. Mas às vezes é um mercado que está mega saturado. Às vezes é um tema que, tipo assim, putz, todo mundo fala sobre isso. Todo mundo fala sobre, sei lá, questão da Síria, questão do ISIS, tem um monte de artigos sobre isso. Como você se destaca? Falando sobre um tipo de coisa diferente que ninguém está falando. Né? E aí ele começou a me puxar, pô, Rafael, beleza, você quer falar muito sobre isso, mas olha só, que tal você fazendo a tua monografia aqui, já que você gosta dessa questão de segurança, porque eu realmente me atraía, que tal você falar algo que ninguém está falando sobre o Brasil, sobre aqui a América do Sul, né? Vai te destacar mais ali do que os demais. Que tal você pegar um viés, em vez de falar sobre relações internacionais, vir falar de ciência política, pega uma coisa diferente. Ele me deu todo o caminho das pedras, que é hoje a área que eu acho mais interessante, tá? Então, fato que aproximação com os professores, porque eles vão te guiar, né? E assim, na faculdade, a gente tem muito disso. Eu gostei muito desse tema. Cara,
como você vai saber o que mais você vai ler sobre o tema? Você entra no limbo ali de, o artigo, e aí você lê as referências de quem o cara tirou para escrever o artigo. Mas o professor que mais facilita isso para você. Tipo, você quer falar sobre esse tema, lê isso. Inclusive, eu ia falar isso, que assim, até para a história mesmo. Quando eu me formei, um pouco antes de eu me formar, eu havia decidido o que eu ia fazer de monografia. E eu resolvi fazer minha monografia sobre história antiga. O problema é que foi história antiga em Egito. E aí o meu intuito na época era fazer minha monografia e já emendar direto no mestrado. Só que por falta de ter pesquisado antes, né, o que aconteceu foi que quando eu terminei minha monografia, eu falei, beleza, agora eu vou fazer o mestrado. E descobri que não tinha nenhum egiptólogo no Rio de Janeiro. É complicado. A mais próxima que tinha de Egito era no Rio Grande do Sul. Eu teria que sair do estado. Eu falei, não vou fazer isso. E acabei desistindo. Então, é bem legal a gente ter esse caminho, a gente ter esse contato para a gente evitar esse tipo de coisa. Sim, Né? não só isso. Eu acho que todo mundo concorda que se você tem um interesse normal por RI, você tem interesse em intercâmbio, né? Às vezes você nem quer fazer RI, mas você quer fazer intercâmbio já. Pode ser o segundo caminho. Mas algo muito normal, quando você está fazendo RI, obviamente, primeiro ponto, você é um cidadão do mundo, né? Você vai para qualquer lugar, você topa ir para São Paulo, geralmente o perfil é esse. Muitas vezes a gente quer fazer um intercâmbio, coisa e tal, a gente não sabe como. Muitas vezes o professor te indica esse intercâmbio. Tipo, como que você faz, academicamente falando, né? Tipo, Rafael, faz essa pesquisa aqui, ó, e tem, putz, iniciativa tal e tal aí que está procurando algo desse tipo, que te abre portas para ir, né? Tem muita gente que quer, né? Eu já pesquisei muito sobre isso, porque muita gente me pergunta, né? Parece que você faz RI, você é o cara que fala como que você faz intercâmbio nos lugares, na cabeça das pessoas às vezes. E vinha me perguntar assim, pô, Rafael, eu quero morar nos Estados Unidos, pô, é difícil pra caramba conseguir morar lá, como que eu faço? Não sei o que. Eu falei, cara, faz mestrado. Faz mestrado. Ah, por quê? Porque a chance de você ser aceito lá é muito maior. Primeiro que você pode começar o mestrado aqui e faz aquele que a gente chama de mestrado sanduíche, né? O outra parte em outro lugar. Procura a faculdade que está pesquisando o que você quer e vai. Cara, isso foi o professor que me falou, né? Eu não tinha noção nenhuma, né? Proximidade é muito legal. Né? Total, sabe? Tipo, te abre realmente visões, assim, você faz amizades. Eu bati muito pé com o meu coordenador nessa visão que você falou aí da não ter o profissional na área, né? Eu bati muito pé com o meu coordenador que eu queria falar muito sobre uma questão de poderio militar naval brasileiro como questão de, tipo, se for... A ideia, na época do Brasil, estava com projetos de submarinos nucleares. Todo mundo falava assim, pô, o Brasil não faz guerra, por quê? Não sei o que, sei lá. Eu tinha muita vertente, isso aí é para ser, tipo, dissuadido, tipo assim, ó, se vocês fizerem, então submarino nuclear, né? E eu não achava de jeito nenhum, eu não estava conformado de jeito nenhum, que eu não conseguia pegar ninguém especialista sobre o tema para me ajudar. Aí eu comecei a perturbar meu professor, e meu professor conhecia um cara da Escola Superior de Guerra Naval, ali que ficava na URCA, que conhecia uma pesquisadora que era referência na área, que ele fez o meio do campo, eu falei com esse outro conhecido dele, e esse cara me passou o contato dela, que ela me ajudou na minha pesquisa de monografia, né? Então, assim, de novo, gente, internet, né? Internet foi troca de e-mail, eu não cheguei nos primeiros momentos a conhecer a pessoa diretamente, até que ela me auxiliou em algumas fases importantes da minha monografia lá de conclusão de curso, porque eu queria falar sobre aquele tema muito específico. Então, de novo, contato e network é importante, né? E aí, queria te perguntar, dá para ver que você é um cara que é totalmente apaixonado pela profissão, mas o que mais te motiva e o que menos te motiva dentro da profissão? Cara, o que, assim, idealístico, tá? O momento, Rafael, sonho ideal. Eu acho, particularmente, que todo mundo tinha que fazer o curso. Tinha que ser, tipo, cara, matriz curricular de ensino médio tinha que ter esse negócio. Porque te muda muito a tua visão de mundo, assim. Muda a tua visão do próximo de uma forma absurda. Me motiva a saber que tem uma galera, é um curso que está crescendo muito, tá?
cada vez mais tem pessoas procurando, é muito mais fácil hoje, essa galera tá aqui pensando, já conhecendo, essa profissão existe, eu na minha época parecia que eu falei, o que é isso? Eles já sabem que existe, pelo menos. E motiva muito a ideia de que a gente pode estar construindo um mundo melhor, tá? Tipo, a gente pode estar facilitando, trazendo coisas melhores, eu tenho um grupo, obviamente, de alunos da faculdade que tem contato até hoje no WhatsApp, coisa e tal, a gente discute esse tipo de coisa, que a gente fala muito sobre. Eu até perturbo eles, falo assim, cara, vai entrar na política, vai fazer alguma coisa, a gente tem que mudar o mundo de alguma forma, ou então vai ser professor, né? Que é uma área muito forte também na RI, né? Que é a academia e pesquisa, né? Então, a minha questão é. Por isso que eu faço isso hoje, né? Algo parecido com o que o Breno faz também, de falar com o público de ensino médio, para primeiro ajudar, né? Para o cara, tipo, imagina, tomar uma decisão mais acertada. E o segundo, para despertar essa semente do vai fazer, segue esse sonho, porque eu já tive, cara, isso é real, assim, aluno que quando eu me formei, ele continuou, ele entrou calouro, assim, aprendeu muita coisa comigo, era tímido, eu comecei a levar ele para simulações comigo e tal. E ele me convidou, cara, eu lembro até hoje, ele me convidou no dia que ele estava formando, no dia da defesa da monografia dele, ele falou, Rafael, pô, eu sei que você tá pegado de trabalho, coisa e tal, tem como você ir lá, cara, eu queria muito que você estivesse no dia da defesa da minha monografia. E eu fui, né, me desdobrei lá, mas fui, para ver que, tipo, alguma coisa ali você tá deixando, de alguma forma você tá impactando o outro. Eu vi um vídeo aí de um almirante americano fazendo um discurso motivacional lá para a turma que estava formando lá na Escola de Guerra Naval Americana, que ele falou que cada ser humano impacta efetivamente 10 pessoas ali na vida. E isso vai, né, em cadeia. Então, assim, o que me motiva é saber que eu posso impactar positivamente 10 pessoas a mudar. Tem muita coisa que está muito errada aí, ainda hoje em dia, que eu acho que tem que mudar. E o que eu mais detesto, né, por ter feito o curso, é que eu entendo muita coisa. E eu vejo que muita coisa é discurso só para angariar voto, discurso para que o cara fala que vai fazer alguma coisa que você olha e fala assim, cara, óbvio que isso não vai ser feito. Isso nunca vai ser aprovado, né? Que você olha assim e fala, só que como é um discurso falacioso e muitas pessoas não têm as informações, ele entra legal, isso talvez As, realmente resolveria. Só que não é real, não é um discurso real. as áreas as áreas humanas, né? Elas têm muito essa questão de descortinar, o tal da alegoria da caverna do Platão, né? Aquela coisa Sim, que você começa a ver a realidade Matrix, né? Você toma a pílula lá, você começa a ver uma outra coisa e de vez em quando assim, dá uma entristecida mesmo. total. Eu vou te ser sincero, eu hoje não tenho mais paciência para, né, as pessoas acham que a gente adora esse tipo de tema. Eu não tenho paciência mais para debater política. Não tenho. Imagina, eu sou de um curso que política é algo muito forte. Eu venho brigando ali em turmas ali, discutindo política desde da eleição Aécio Dilma. Começou a pegar fogo, eu estava na faculdade ainda. Desde então nunca mais parou. Então é um tema que eu já estou saturado. Aí quando você vê a pessoa falar assim, eu não vou falar sobre isso, não, que eu posso tendenciar, esquece. Mas é se atentar, gente, que o poder está na gente como povo, né? E me entristece que a gente esquece, né? A gente esquece. Eu vi ali, né, trouxa em 2013, aquele movimento de pessoal ir pra rua. Cara, eu fiquei tão chocado com aquilo, com aquela cena do pessoal invadir o Palácio do Planalto, que eu falei, cara, agora o Brasil vai mudar, né? E eu fui pra rua, tomei spray de pimenta na cara por causa de 20 centavos de passagem, não sei o quê. Pra 4 meses depois ter aumentado de novo e acabou. Ninguém fez mais nada, entendeu? Então, a gente esquece e a gente pega uma coisa. A minha sugestão é, cara, anota tudo. Esse cara aqui fez um negócio que eu não concordo. Tipo, sei lá, tema super discutível aí. Menina foi estuprada desde 6 anos de idade pelo tio, tá com 10 grávida e o Estado tá debatendo se ela tem direito ou não a abortar. Vamos fazer a menina de 10 anos acabar sendo mãe. Rafael, eu concordo, eu discordo. Pô, beleza. Isso aí, eu não tô julgando isso. Mas se você não concorda, cara,
anota lá, anota o nome de todo mundo que foi a favor, que você não concorda com o posicionamento do cara, e, cara, dependendo de você, essas pessoas nunca mais são eleitas, tá? Só que a gente esquece, a gente, por uma questão de obrigação, né, vota em prefeito, presidente e governador, que são os números que a gente se apega ali, mas deputado federal, estadual, a gente, sei lá, anula ou vota dentro do partido e não pesquisa onde são os caras que mais impactam na nossa vida. Né? Enfim, Então, você, para poder abrir para os alunos fazerem a pergunta, você meio que já falou, né? Mas você quer deixar alguma mensagem para os alunos que querem seguir o teu curso? cara, eu vou botar uma mensagem para tipo, todo mundo aqui, tá? Dependente do curso que você queira seguir, gente, é extremamente importante você fazer isso. Você tem que pesquisar, tá? E o que é essa pesquisa que eu estou querendo dizer para você? É uma pesquisa de aproximação, entender o que esse cara vai estudar, você tem que olhar a grade do curso para ver se você vai se identificar com isso. E, gente, eu decidi, eu quero fazer engenharia, eu quero fazer medicina, eu quero fazer direito, eu quero fazer RI. Associa com matéria do ensino médio. Eu quero fazer engenharia. Mas eu sei que eu sou horrível em matemática. Cara, não é que você não possa fazer, mas repensa direito a sua opção. Eu quero fazer RI. Amigo, você tem que gostar bizarramente de ler, tá? A gente lê muito, tá? E você tem que gostar, obviamente, não gostar, mas você tem que ter uma facilidade de idioma estrangeiro. Não é que você tenha que ser poliglota, mas pelo menos o inglês, porque é um curso que ele bebe muito ali dos Estados Unidos e da Europa, onde começou isso, então os temas mais atuais são esses. Sim, eu tive que ler texto em inglês, eu tive que ler texto em espanhol na faculdade, mas associa, RI, História, Geografia, Idioma Estrangeiro. Você tem que ter essa aptidão por gostar. Assim como, quero fazer medicina. Cara, você tem que gostar de biologia. E associa, tá, gente? Façam essas associações da tua graduação com matérias do ensino médio. Por quê? Porque você já está tendo matéria do ensino médio. Você já sabe ali se você gosta ou não. Eu sabia que eu adorava história, né? Fui tentar ser engenheiro, sabendo que eu não gostava de matemática. Eu só era bom em matemática. É mais fácil você realmente se entregar ali no curso, realmente se identificar com o curso, porque o que mais tem, o que eu mais vejo é a pessoa entrar na faculdade com uma ideia do que era o curso e se frustra. Aí, cara, perdeu, sei lá, se for faculdade particular, perdeu dinheiro, perdeu tempo indo, acaba se frustrando como um todo. Então, façam isso e realmente, gente, pensa se o que você gosta, né? O que você é bom ali, o que você gosta de fazer e tenta associar isso com uma profissão. Não vai ao léu do tipo, nossa, eu não, eu tenho que escolher. Não toma decisão por eu tenho que escolher. Toma ela embasada em disciplinas que você tem favoráveis a você, que você tem aptidão para tomar essa decisão, tá? Porque senão não é que vai dar errado, mas é que você vai ter que se esforçar muito para estudar e você vai estar concorrendo com gente que às vezes adora o que está estudando, tá? Que possivelmente esse cara, não vou dizer que tem notas maiores do que você, mas possivelmente ele tem uma facilidade ou uma não resistência para estudar cada vez mais outros temas que estão dentro do curso. Tá? Então essa aí é aquela frase motivacional da vida, você tem que fazer o que você gosta. Tá? Não vai, não vou ter emprego, sei lá, não vou conseguir, porque emprego é o profissional que cria, o mercado se abre para um profissional bom, né? Quando você gosta, você engaja mais em atividades, às vezes que, em tese, não terão um retorno financeiro ali imediato, mas que viram um mega diferencial para você. Então, essa seria a minha sugestão. Faz o que você gosta, identifica do que você gosta, tá? Quem quiser, Júlio, pode ficar à vontade para passar pergunta para mim pelo Breno, não tem problema, eu respondo de qualquer forma. Assim, Beleza, beleza. Rafael, então queria te agradecer, tá, imagina, pela manhã aí de ter disponibilizado esse tempo para conversar com a gente, esclarecido as dúvidas aí. Obrigado. imagina. Uma honra sempre falar sobre isso. Qualquer dúvida, só perturbar o Júlio, gente, que ele passa para o Breno, que passa para mim, eu tento responder, não tem problema. Mas, gente, o mais importante, se aproximem do curso que vocês querem, tá? Pesquisa com muito carinho para ver se é isso mesmo. Não é que não possa errar, mas errar dá trabalho depois de, né? Tamo junto. Tamo junto. Valeu.
Então, Valeu. até a próxima. A gente encerra